terminar de ler esse gibi, minha mente foi imediatamente para aquela clássica entrevista do David Lynch, que até virou meme, onde o diretor, ao ser indagado sobre a natureza não linear da trama dos filmes dele, né, diz que entendê-los é uma questão até que relativamente simples, se o público se permitir imergir naqueles mundos. E ele, como exemplo, cita Eraserhead como, quote unquote aqui, né, seu filme mais espiritual. O entrevistador pede para que ele desenvolva a ideia, né, e o Lynch prontamente responde que não. Eu não sei se é algo racional ou algo mais primal, uma certa percepção emocional mesmo, mas ao término desse gibi, do qual eu vou falar aqui, eu me senti da mesma forma, tendo passado por uma experiência espiritual, por uma experiência de tons religiosos. E olha que eu sou ateu, né? Então, Dune é um one-shot publicado há umas 2 semanas mais ou menos, que conta com o roteiro e arte de Sanford Green. Jonathan Hickman aparece co-acreditado, né? Aparece como coautor, mas ele próprio já prontamente declarou que só deu alguns pitacos aqui e ali, ajudou no plot e um ou outro ponto da trama, mas que a HQ é de fato cria do Green, né? Green, algum de vocês podem reconhecer esse nome porque ele é 50% do time, né? Que junto com o David F. Walker criou Bitterroot, um gibi maravilhoso da Image que deve ganhar vídeo aqui pra logo, já foi até publicado no Brasil, né? Eu não lembro se já foi ou tá pra ser, mas de qualquer maneira, se não saiu aqui ainda, tá pra. E antes de Bitterroot, os dois também foram os responsáveis pela minha fase favorita do gibi dos Heroes for Hire, o título do Luke Cage, do Punho de Ferro. Sobre o que é Dune. Sejamos ligeiramente abstratos antes, ok? Eu vou ter que te dar más notícias aqui. Eu espero não estar desbravando o território inexplorado. Espero que vocês já saibam disso. Mas se não souberem, serei eu a dizer-lhes. Então lá vai. 3, 2, 1. Vamos todos morrer. Eu, você, todas as pessoas que vocês amam, todos. Pode ser daqui a uma semana, um mês, um ano, uma década, mas vai acontecer, é inevitável. Independente da quantidade de suco detox, de suco funcional, de bulletproof coffee que você toma de manhã, independente da quantidade de lactose e glúten que você tenha cortado da sua vida, independente da quantidade de quilômetros que você faz na esteira toda manhã, não interessa. Você vai pra vala, você vai pro saco, vai esticar as canelas. E lá, no seu leito de morte, o que vai te fazer, na hora de refletir sobre a sua vida, validar ou não a própria existência, vai ser o resultado de uma equação. E essa equação é a soma de A, como você viveu sua vida, e B, como você está encarando o final dela. Como foi sua jornada até o abismo, e uma vez diante dele, como você está reagindo. O começo da vida de Victor Von Doom rolou pra gente na 5ª edição do Gibi do Quarteto Fantástico, publicado em solo americano em julho de 62. De lá pra cá, o Doom se estabeleceu como talvez o maior vilão da Marvel, mesmo considerando que sua jornada envolveu momentos de raro heroísmo e, mais frequentemente, uma condição que oscila entre ambos, né? Victor é um homem de nuances, sempre operando em 2 mundos. Um menino de origem simples, mas que foi alçado à posição de líder. Um homem sem poderes, mas que conseguiu através da força de vontade um nível de poder capaz de eclipsar o de deuses. Nem herói, nem vilão. A trama de Dune começa com Valeria Richards, a última sobrevivente da Terra, indo até o corpo de Victor, desolado no espaço, ferido, mantido vivo apenas através de magia e teimosia. Uma vez desperto, Victor recebe notícia do fim do nosso planeta, devorado por um enlouquecido e mais forte do que nunca Galactus. Dune foi quase morto em luta contra o Devorador de Mundos, antes desse chegar à Terra. O soberano da Lativéria construiu um Mechadon gigante e foi enfrentar a entidade, sendo derrotado no processo. Agora, só resta aos dois, Valéria e Victor, uma nova tentativa. Não mais para salvar a Terra ou mesmo o universo, que já foi quase inteiramente devorado por Galactus, mas para vingá-la. Essa história, a motivação real de Galactus, ou mesmo se Doom vai ou não derrotar o gigante, é um detalhe. Porque a grande questão desse gibi é enxergar como o Victor, o homem por trás da máscara, encara sua jornada diante do fim, e através dele, como a gente, na nossa jornada rumo ao abismo. Se não diante de Galactus, daquele fim que inevitavelmente nos espera mais cedo ou mais tarde. Sobre homens e deuses, esse é um gibi sobre transcendência.
Galactus é uma entidade poderosíssima, o último filho de uma encarnação anterior do universo 616. Mas mesmo deuses podem perder a esperança, e Galan de Ta se cansou de esperar. Diante do desespero de ter que se manter vivo até o fim dessa encarnação do universo Marvel para só então se ver liberto de sua eterna fome, Galactus decide agilizar o processo. Sua jornada de destruição visa acumular energia suficiente para derrotar os Eternos, raça de criadores alienígenas, e acessar sua tecnologia para, então, destruir o universo e finalmente se liberto da sua maldição. Green brilhantemente adora um estilo expressionista para descrever a entidade, num estilo que ao mesmo tempo vulnerabiliza, enquanto também torna ele ainda mais assustador. Já que essa não é mais a criatura com código de honra que um dia a gente conheceu. Não é o homem que prometeu nunca mais voltar para a Terra diante do Reed Richards e do Surfista Prateado. Não é o homem que em Hacken, a história que mostra a morte do surfista, foi até ele para prestar as últimas honras. Mesmo um Deus com uma percepção de tempo diferente da nossa tem seus momentos de olhar no abismo, e às vezes, mesmo uma deidade pode quebrar quando a escuridão olha para ela de volta. Eu falei da arte do Green, eu preciso comentar sobre algumas das escolhas artísticas que ele faz durante o gibi. Como, por exemplo, principalmente, na verdade, né, esse é o ponto que mais chama a atenção aqui, o layout das páginas que ele acaba adotando. Desde a primeira página, a gente pula de splash page para splash page. Os poucos exemplos de painéis com quadros internos contam com layouts que fogem do tradicional de, 2, 3, 4 a mais ou menos 9 quadros por página, né? Que nem, por exemplo, em Watchmen. Quadros de uma página geralmente são utilizados como forma de demonstrar a passagem do tempo, né? Aquele negócio não só do quadro, mas também do espaço que a gente chama de calha, sarjeta, que é aquele espaço branco entre os quadros, né? Na leitura, normalmente vemos páginas com quadros organizados de forma parecida, né, simétrica, como algo que remete a algum tipo de ordem. Um evento depois do outro, como as fotos na película de um filme cinematográfico. O nosso cérebro, no processo de leitura, ele percebe essa organização como uma passagem de tempo sem grandes perturbações. Novamente, um quadro após o outro, um momento após o outro. O Green, no entanto, jamais usa quadros ou mesmo páginas com organização simétrica. Os quadros se misturam, se sobrepõem. Se quadros representam tempo em um gibi, aqui a própria percepção de tempo está quebrada. Os eventos estão tão mais próximos do divino, da percepção de uma divindade de tempo, que mesmo a percepção temporal aqui foge do linear. Galactus, em 90% de suas aparições, é mostrado em páginas inteiras. Ele é um deus, afinal, né? Com duas exceções. No confronto contra os Celestiais, porque afinal eles são seus iguais, né, em termos de poder. E no começo do gibi, nos momentos de confronto contra o Mecha-Doom. A Valéria então entrega uma nova armadura pro Victor, né? Que é feita de Vibrania e de Uru, que é o mesmo metal do martelo do Thor. Além de armar Victor com armas mágicas, cubos cósmicos e símbolos que o elevam à condição semidivina. Esse momento de ganho de força representa muito a jornada inteira do Victor como personagem nos gibis, né? Desde seus confrontos com o Beyonder nas Guerras Secretas originais, passando por suas guerras contra Mephisto em Triunfo e Tormento, a batalha contra os Reis de Marfim na Secret Wars de 2015 e, em grande escala, a própria luta do Victor contra a entropia, né? Contra o fim, né? Victor Von Doom sempre foi um símbolo vivo da resiliência do espírito humano. Na segunda metade do one shot, desse gibi que a gente tá falando aqui, né? Agora é ele que é representado em páginas inteiras, mesmo quando confrontando criaturas poderosíssimas como os homens moleculares. Porque agora ele sofreu sua apoteose, sua elevação à condição divina. Mas mesmo deuses podem morrer. A vitória não é uma certeza. E mesmo assim, ele segue em sua jornada, porque no final, esse sempre foi o apelo do personagem. Ele é um homem sem poderes em um mundo de maravilhas, que contrariando tudo e todos se tornou um gigante maior que a vida. Em sua jornada em rumo ao abismo, Von Doom venceu anjos e demônios, matou alguns deuses no processo e não se ajoelhou diante de nenhum deles. Na página final, diante do confronto definitivo contra Galactus, vemos os dois não em posição de igualdade, o que faria sentido considerando o layout das páginas estabelecido até ali e a dinâmica desse layout em termos da história sendo contada. O que a gente vê é Victor, de baixo para cima, prestes a enfrentar não apenas o Devorador de Mundos, mas confrontando também outras entidades como Caos e Ordem, o Tribunal Vivo e a Eternidade,
que é a personificação do universo Marvel em si. A câmera da página, ao pegar de baixo para cima, adota um ângulo que é o oposto daquele conhecido no cinema como God's Eye, que é quando a gente vê uma cena de cima para baixo, né? Como se fosse uma perspectiva divina. O ângulo aqui, no entanto, ele não é de fato de baixo para cima, não seria um Devil's Eye, né? Mas quase da perspectiva de algo menor que o Von porque a gente tá vendo meio que numa diagonal ascendente, né? Então a gente tá num nível abaixo dele, quase no nível, um nível meio insignificante, quase no nível de um inseto. E essa é uma escolha incrível, por quê? Porque é isso que nós somos diante das dúvidas cósmicas, dos horrores existenciais e das perguntas eternamente sem respostas a respeito do nosso propósito cósmico. Insetos. Nós somos grãos de areia numa praia. Nós somos gotas d'água no oceano. Quando a gente pensa no tempo, na infinitude do universo. Quando a gente pensa no conceito de eternidade. Mas isso, essa condição de insignificância, não é algo digno de vergonha. Pelo contrário, isso é algo a ser celebrado, porque no final nós somos todos Wondum. Nós somos todos insetos diante de deuses cruéis. Mas quando eles te olham, você olha de volta com desafio e fogo nos olhos. Eles exigem que você se ajoelhe e você responde não. Tal qual Lúcifer diante de Deus, ou Prometeus diante do panteão grego. Sigamos todos tal qual Ícaro, tentando desafiar nosso destino e alçar voo, mesmo apesar das probabilidades irem contra nossa, qualquer chance de sucesso que a gente tenha. A ruína, que é uma possível tradução para português do nome do Doom, né? Inevitavelmente espera todos nós. Você pode temê-la, você pode protestar, você pode gritar, chorar, criar fantasia de poder e de controle sobre ela. Ou você pode abraçar essa ruína. Não com uma resiliência pacífica, mas com uma determinação digna de deuses. Digna, inclusive, de fazer deuses tremerem. É tudo uma questão de escolha. Victor Von Doom fez a dele. E que o universo inteiro treme em resposta. Just remember all caps when you spell the man name.